Quero saber onde são as inscrições para ir para o Canadá. Eu não conheço nenhum cursinho que faça isso, né? Por melhor que seja, principalmente os que são pagos, mensalidade 600, 900 e 1.200 reais, não manda ninguém para o Canadá. Então aproveita esse negócio, tá bom? A oportunidade em si. Aí eu estou percebendo que é por isso que tem mais gente. É o pessoal querendo ir para o Canadá. Antes de ir para o Canadá, dê uma passadinha na UFC, viu? Olhem, a aula hoje de literatura, mas eu encerro com uma proposta de redação. E redação, quanto mais propostas você tiver, melhor. E principalmente, quanto mais você praticar, melhor. Ok? Beleza, boa tarde, vamos começar esse negócio. A literatura, pelo menos para o vestibular, ela fica dividida em dois momentos. Então, tenta arrumar isso na tua cabeça. Em dois momentos. Existe a literatura antes do modernismo, tá bom? E existe a literatura depois do modernismo brasileiro. Então, esses são os dois momentos mais importantes. Por quê? Porque o que a gente vive hoje não é uma escola literária. O que a gente vive hoje se chama pós-modernismo. E o pós-modernismo não é escola literária. É apenas um momento que congrega atividades específicas ou pelo menos particularidades e tendências literárias e artísticas, mas que não se convenciona como escola. Então, existe a literatura do século XIX para trás e existe a literatura do século XIX para frente. E é no século XX, por exemplo, que a gente tem o modernismo. Então, como nós ainda vamos ter esse momento sobre o modernismo, que é a Semana de Arte Moderna de 1922, hoje nós vamos estudar a transição, tá bom? Então, entre o século XIX e o século XX, ou seja, entre a literatura tradicional e a literatura modernista, existe um momento que dura 20 anos, que se chama pré-modernismo. 20 anos porque começa em 1902 e vai até 1922, que é a Semana de Arte Moderna. Por que esse momento foi escolhido? Não digo necessariamente para hoje, mas por que a gente deve estudar? Porque é um dos momentos mais críticos da nossa literatura. É um dos momentos que toda vez que se fala em Brasil, nacionalismo, é preciso entender o que acontece no pré-modernismo brasileiro. Vamos lá então. 1902, nós começamos esse pré-modernismo com a publicação do livro Os Sertões, do Euclides da Cunha. Então a primeira coisa para o vestibulando, para ele se situar, é lembrar desse livro que mostra o Nordeste brasileiro, principalmente, e define cientificamente quem somos nós, ou seja, quem é o nordestino, quem é o sertanejo. Então, se é para você lembrar de alguma chave, algum detalhe que traga a matéria de volta, é lembrar desse livro, Os Sertões. Ok. Outra observação é que a literatura deve ser pensada nas escolas literárias, principalmente para o vestibular. Quais as escolas literárias que mais aparecem no vestibular? Barroco, que é do Gregório de Matos, aquela poesia religiosa, mais a poesia satírica, que é ele esculhambando os poderosos da Bahia. Barroco. Romantismo, olha o salto que a gente dá. Ainda tem o arcadismo, professor, é bom que você se lembre. Essa revisão eu posso fazer, começa em 1500 com a literatura que envolve literatura de viagem, literatura de catequese. José de Anchieta com o seu teatro para o índio e algumas cartas, por exemplo. Mais a carta do Peruvai de Caminha. Legal. Quando que isso caiu em vestibular? Quando houve a data comemorativa dos 500 anos do Brasil. Normalmente isso é deixado de lado. Beleza. Barroco, que é 1600, que o maior nome é Gregório de Matos, o outro é o Padre Antônio Vieira. O arcadismo, que é de 1700, que é a poesia do Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu, não é?
Marília de Disseu, o cara está apaixonado por uma menina, mas ele está envolvido com a conjuração mineira, quer dizer, com a Inconfidência Mineira. E aí ele é expulso do Brasil, ele é exilado, e o outro amigo dele, que é o Tomás Antônio, o Cláudio Manuel da Costa, aparece enforcado na prisão. Só porque estavam junto com o Tiradentes, querendo um Brasil melhor, um Brasil independente. Essa é a literatura do arcadismo. Semana passada eu li uma redação e o menino conseguiu fazer um link. A redação era sobre a ditadura militar. Fique esperto, que é o aniversário da ditadura, né? 2014, 1964. Um parágrafo do menino foi comparando o que houve lá em Minas Gerais com a ditadura militar. Faz sentido? Parece que não faz muito sentido não, né? Ditadura militar, 1964, e a Inconfidência Mineira, 1700 e não sei quanto. Olhe, na ditadura militar eu tenho pessoas que não podem falar, que não podem se expressar, não podem ser a favor do Brasil, por exemplo, ou pelo menos querer um Brasil melhor. E o que acontecia na ditadura? Tinha gente que era preso e era encontrado morto na prisão. Ah, se enforcou. Os militares não tinham culpa nenhuma, a pessoa se matou lá. E quando não morria ou desaparecia, por isso aquela música que diz amigos presos, amigos sumindo assim para nunca mais, a pessoa era mandada embora do seu país. Não foi o que aconteceu não, com o Cláudio Manuel da Costa foi morto na prisão, e o Tomás Antônio Gonzaga foi mandado embora. Como ele ia embora e nunca mais ia voltar para o país dele, ele faz um poema de despedida para a menina que ele amava, que é Marília de Disseu. Pode olhar que o argumento que o rapaz criou na redação dele é extremamente pertinente. Compara o que houve lá na Conjuração Mineira, a morte do Cláudio Manuel da Costa e o exílio do Tomás Antônio Gonzaga, com o que aconteceu com o jornalista Rubens Paiva, não é? E com Chico Buarque de Holanda, que também foi para o exílio. Então, cara, fazer a redação, por exemplo, é tomar pé de tudo isso, das aulas que tem aqui de história, dessas conversas de literatura que você recebe, tudo isso na hora de escrever vira argumento. Período seticentista, arcadismo, literatura ligada ao campesinato, a poesia bucólica. Só que no final dessa literatura já vem um sofrimento amoroso, não é isso não? Marília de Disseu é um cara que nunca mais vai ver a mulher que ele ama. E ele lamenta isso no poema, dizendo: parto enfim de Ceia Bela, do trono dos braços teus, mas não posso dizer-te meu bem adeus. Mas vai ter que dizer, ele vai embora e nunca mais vai voltar. O final do arcadismo, por esse sofrimento amoroso, já é pré-romântico. No final do arcadismo também tem aquele texto, Caramuru, que é a história da Moema, Paraguaçu, apaixonado pelo Diogo. São duas índias, olha a mistura de índio com branco. Duas índias amando o mesmo homem. Uma delas vai para a Europa com ele, que é a Paraguaçu, vai conhecer a Catarina de Médicis, ok. E a Moema é a que fica para trás. Lá no poema, não fique com o filme na cabeça não, que o filme é outro assunto. Aquele filme Caramuru, a invenção do Brasil, não é a mesma cor do poema. Lá no texto Caramuru, lá vai o Diogo indo embora no navio com a Paraguaçu. Por quê? Porque a Paraguaçu é extremamente ambiciosa. O que ela quer é conhecer a corte, o que ela quer, vestidos, pinturas, que não seja o urucum, que era do índio. Então ela queria a riqueza e o luxo lá da Europa. Sabe quem era que amava o Diogo? A Moema. Na hora que o navio sai, já vai longe, Moema mergulha e nada e tenta chegar perto do barco para ir junto também. Não consegue e morre. É a morte da Moema tentando acompanhar o Diogo que é, de alguma maneira, o texto pré-romântico. Aí é lançada a Moreninha, 1844, e eu vou ter o início do romantismo no romance. E Suspiros Poéticos e Saudades é o início do romantismo na poesia. Chegamos à escola romântica, que é a que mais aparece em vestibular.
Conheço o romantismo do José de Alencar, do Joaquim Manuel de Macedo, do Manuel Antônio de Almeida, Memória do Sargento de Milícias, e conheço a poesia dividida em 3 partes. A poesia nacionalista do Gonçalves Dias, o texto que mais aparece é a Canção do Exílio, porque é nacionalista, beleza? Tem a poesia do Mal do Século, que é a 2ª geração, a poesia do Álvares de Azevedo, e tem a poesia social e libertária, que é do Castro Alves, pedindo a abolição da escravatura. Pode olhar que a poesia que já é crítica do Brasil, poesia do Castro Alves, já é uma poesia menos romântica, menos idealizada, uma poesia que é menos boba, ela é mais crítica. É sinal que o realismo está chegando. Aí lá vem o realismo do Machado de Assis, depois do romantismo. É lançado este livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e a epígrafe do livro já diz tudo, de pessimismo, de frustração, de dor. Ele diz: ao verme que primeiro roeu as minhas carnes, dedico essas memórias póstumas. O livro é dedicado a um tapuru, e aí o que você acha? Se a pessoa dedica um livro, por exemplo, a um verme, é porque, qual o seu julgamento? É porque não havia um cidadão, uma pessoa de bem, uma pessoa que prestasse para ele dedicar o livro. Você entende isso agora? Por que ele não vai dedicar a um filho o livro dele? Porque não teve. Tem a frase lá no final: não tive filhos. O que ele diz? De maneira irônica: ainda bem, não deixarei para ninguém o legado da nossa miséria. O cara em 1881 dá graças a Deus que não botou o filho no mundo, porque já achava o mundo uma porcaria. Imagine hoje com o Facebook e tudo mais. Então você começa a perceber o pessimismo machadiano já nessa frase. Mas a principal obra dele não é Memórias Póstumas, é Dom Casmurro, que é esse grande livro de adultério que deixa a ambiguidade, você não sabe se traiu ou não. Depois do realismo vem o naturalismo. Na verdade, simultâneo, ali no mesmo ano, é lançado o livro O Mulato. A Luísa Azevedo, com o Mulato e o Cortiço, colocam uma visão científica dentro do romance. O romance não é só um passatempo. O romance é uma tese. Uma tese é uma ideia, uma teoria que precisa ser comprovada. E ele comprova. Por isso que o romance é chamado determinista ou romance de tese. Qual é a tese que tem no Cortiço? Se você colocar uma pessoa de bem num lugar que não presta, onde só tem gente que não presta, o que vai acontecer? Essa pessoa vai sofrer as influências do meio e passa a não prestar também. Não é isso? Está lá o Cortiço, e o Cortiço tem todo tipo de gente. Tem ladrão, assassino, tem prostituta, tem lésbica, tem a Leonie, tem lésbica, tem o albino, tem o homossexual. Todo tipo de gente tem no Cortiço, ok. E cada um com seus defeitos. Você acha que lá no livro O Cortiço, a homossexualidade, por exemplo, é vista como uma escolha pessoal, uma orientação ou uma patologia? Entre na visão do século XIX. A homossexualidade lá, que na verdade chama lá homossexualismo, que é para dar a ideia de doença, lá no livro é encarado como uma patologia. Esteja preparado para olhar para o livro e descobrir que ele é um preconceito, visto como uma patologia. Então ninguém presta dentro daquele romance. Aí lá vem um português correto, um homem de bem, uma pessoa justa, o nome dele Jerônimo. E o Jerônimo, casado, bem casado, com a piedade, ainda tem uma meninazinha, ok. Se apaixona pela Rita Baiana. Mas a Rita Baiana já tem um macho, que é o Firmo. Professor, o senhor falou assim tão vulgar, o macho é assim mesmo. Na visão científica não existe homem, não existe mulher. Homem e mulher é no realismo. No naturalismo é macho e fêmea. Então eu tenho uma fêmea, Rita Baiana, e 2 machos, Jerônimo e Firmo. O que acontece no mundo da biologia? Bora! Os machos vão se enfrentar pela fêmea, não é isso não? E um deles vai morrer. Acontece isso no livro ou não?
Acontece. Só que o leitor espera que o capoeirista firmo mate o português Jerônimo.